E aí, pessoal, como é que vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Chegamos aqui na segunda aula da Semana do Tarô Integrativo Sistêmico e hoje a gente vai falar um pouco sobre as abordagens na utilização do tarô. Se você está chegando aqui nessa aula e por algum motivo não pôde assistir a aula anterior, é importante que depois você tire um tempinho para também ver o conteúdo que foi passado ontem. São dois conteúdos que conversam bastante e você vai ter um entendimento melhor do que vai ser passado aqui hoje se você também entender o que foi passado ontem sobre destino. Ontem a gente falou sobre como a vida se manifesta, quais são as camadas de manifestação da realidade, como a nossa postura pode modificar, ajudar a modificar o nosso destino, o que dá para mudar, o que não dá para mudar. E aí hoje a gente vai perceber como é que a gente vai enxergar isso no tarô. Porque o tarô é uma ferramenta que fala da vida. Então é importante a gente entender um pouco de como a vida funciona, para que a gente possa, ao abrir as cartas, entender do que é que o tarô está falando. E aí eu trouxe um conteúdo para vocês hoje. Em primeiro lugar, eu quis trazer aqui uma analogia que fala sobre a nossa percepção da gente mesmo e a nossa percepção também da vida, né, e daquilo que se manifesta na nossa vida. Eu trago aqui para vocês essa imagem do iceberg, que tem uma pedra de gelo gigante, né, gente, no mar, onde apenas uma pequena parte fica acima da superfície. A gente enxerga apenas essa primeira parte, essa parte que está exposta, e tem uma parte muito maior que está submersa, né? E a gente pode pensar aí na nossa vida, na gente mesmo, nas coisas que acontecem dessa forma também. Apenas uma parte do que nós somos, apenas uma parte do que a vida é, nós conseguimos enxergar. A maior parte está submersa, está dentro da gente e está numa ligação invisível que a gente tem com as outras pessoas. E aí, eu quero que você preste atenção primeiro aí na sua esquerda, onde a gente tem o consciente, a realidade percebida, que se refere justamente a essa porção do gelo que aparece, né? Que tem a ver com comportamentos, pensamentos, capacidades e habilidades. Então aqui são as coisas que eu sei fazer, é a maneira que eu me mostro no mundo. Aqui são as minhas capacidades, as minhas habilidades, as minhas limitações, as minhas inabilidades também, as minhas incapacidades, tudo aquilo que eu percebo que está na superfície, que está ali no nível onde eu posso observar e as outras pessoas também podem observar. Normalmente as pessoas agem muito nessa porção da realidade, né? Inclusive, quando elas vão buscar o tarô, elas não gostam do que está aparecendo na superfície e elas procuram modificar. E aqui é que reside o grande problema, porque não é só isso que a gente é, e o que está lá no fundo vai determinar o que vai aparecer aqui em cima. E aí a gente desce um pouquinho mais. Aí na sua direita você tem o pré-consciente bem no nível do mar, né? O que está vindo à tona. O pré-consciente seria as percepções, as memórias, o conhecimento que nós adquirimos e que está à nossa disposição, mas que ainda não estão organizados dentro da gente para uma manifestação mais prática. E o que isso quer dizer, gente? Nós temos um sistema muito sofisticado de recepção de informações. É como se a gente tivesse uma antena, né? Como se a gente fosse uma antena, na verdade. Então nós temos os 5 sentidos. Dentro desses 5 sentidos, muito pouco é de fato trazido à nossa consciência. Por exemplo, a gente tem uma visão periférica. Nem tudo que eu estou enxergando, eu estou prestando atenção e eu estou relacionando conscientemente com as minhas percepções, mas isso vai para algum lugar dentro de mim e fica ali até que seja útil, que seja possível que isso seja processado e seja associado com algum outro conteúdo que eu perceba que seja importante. Então, nesse pré-consciente, a gente tem as percepções, ou seja, o que eu percebi de alguma forma, mas eu não processei, as memórias que ficam ali, né? Mas que também não vão para um arquivo definitivo de memórias, elas não são apagadas, mas elas também não vêm para a consciência. E nós temos aí esses conhecimentos, essas coisas que a gente aprende sem saber que a gente sabe, porque de verdade a gente sabe muita coisa que a gente não sabe que sabe. Então, esse é o pré-consciente, isso é o que está vindo à tona, é o que a gente está começando a perceber. Normalmente, as consultas divinatórias do tarô, elas vão trabalhar nesses dois lugares. A gente vai
trabalhar com o consciente, que é a realidade percebida, e com aquilo que está pré-consciente, aquilo que a gente sabe, mas não sabe que sabe, aquilo que a gente de alguma forma já entrou em contato, mas não se deu conta que entrou em contato com aquilo. Então a gente trabalha aqui nesses dois lugares. E é muito legal por quê? Porque o que vem do pré-consciente, a gente tem aquela sensação assim de que, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, mas agora que você falou faz tanto sentido, porque a gente já sabia, de alguma forma aquilo já está num lugar onde a gente já tem um certo acesso àquilo. Então o tarô ele ajuda a organizar essas informações. Descendo um pouquinho mais, a gente vai para o inconsciente pessoal. E aqui no inconsciente pessoal, é como se a gente pensasse, gente, num código-fonte de um programa de computador. Para quem já assistiu o filme Matrix, você enxerga dentro da Matrix a realidade do jeito que a gente está enxergando aqui. Mas os operadores da Matrix, eles enxergam apenas códigos. Então é como se o nosso inconsciente pessoal, ele fosse esses códigos, que se a gente tivesse acesso, a gente não ia conseguir, talvez, relacionar com a realidade que a gente está verificando. E o que esses códigos têm? Eles têm as memórias pré-verbais. O que é uma memória pré-verbal, gente? Imagina que lá, com um mesinho de idade, você bem bebê, os seus pais adotam um método de deixar você chorar até você adormecer. E você, muito bebê, está angustiado, assustadíssimo, carente, precisando de um abraço, esse abraço não vem. E uma hora você cansa e dorme. Isso cria uma memória de desamparo. Isso cria uma memória de que o cuidado que eu quero não existe. Só que você não sabe falar, você não sabe dizer tristeza, você não sabe dizer desamparo, você não sabe dizer carência. A memória fica dentro de você, mas você jamais vai conseguir acessá-la conscientemente. Isso é uma memória pré-verbal. Ela vem antes que você aprenda a usar palavras. E você imagina que a maioria de nós não sabe nomear o que sente. Você imagina quando a gente era bebê. A quantidade de experiências que geraram na gente memórias que até hoje perduram e que a gente não tem noção e provavelmente nunca vai ter, né? A gente vai trabalhando a sensação, tateando no escuro, mas a gente nunca vai chegar ali no lugar original na maioria das vezes. Traumas de situações vividas. Aqui a gente já tem talvez a memória, por mais que a gente tenha encapsulado, porque não deu conta de lidar, às vezes até encobriu com um véu de esquecimento, mas aqui são as situações que foram vividas e que de alguma forma a gente tem como se lembrar, se foi numa idade em que a gente já tem aí um pouco mais de percepção, de discernimento, de recursos para discriminar as experiências que a gente vive. Padrões aprendidos no processo de socialização. Quando a gente está crescendo, a gente não questiona se a maneira que a gente está criada é a correta. Por quê? Porque é a única maneira que a gente conhece. Então, a gente responde àqueles pais que a gente tem. Se o meu pai é um pai muito... me fugiu a palavra. Muito rígido, né? Que cobra muito de mim. Que me reprime muito, eu vou me adaptar a esse ambiente, a um ambiente repressor, a um ambiente de cobranças, a um ambiente de rigidez. Se por outro lado eu fui criada sem limites, eu também vou adaptar o meu ego a esse ambiente sem limites. E aí eu vou sempre estar testando os limites, né? Cada vez mais, explorando mais, e isso talvez seja uma coisa prejudicial para mim. Então, esse padrão aprendido no processo de socialização, ele fica também no nosso inconsciente, porque ele é como se fosse ali um código-fonte, uma matriz de como a gente vai se comportar. Mas a gente não para pensar assim, eu estou me comportando assim porque eu precisei me adaptar às exigências do meu pai ou da minha mãe. A gente simplesmente vive acreditando que isso é o normal. A gente só vai perceber que não é normal quando não funcionou, quando alguém falar pra gente, nossa, mas por que você faz isso? E aí talvez você se questione, você fala, nossa, é verdade, né? Por que eu faço isso? Porque eu acredito que é comum, porque eu aprendi assim. Então esse é o inconsciente pessoal. E nesse lugar aqui a gente está falando das nossas próprias experiências. Veja que isso está longe da superfície. Muitas vezes, o que a gente vai mostrar fora é o oposto do que a gente está carregando dentro. Mas isso faz parte de quem a gente é. O mesmo gelo que está lá em cima é o gelo que está embaixo.
são os mesmos componentes, mas lá em cima talvez ele apareça de uma forma, né? E que embaixo apareça de uma outra forma. Então esse é o inconsciente pessoal, também é aquilo do que a gente é feito, mas pode se mostrar muito diferente daquilo que a gente mostra na superfície. E aí lá embaixo, lá na pontinha, no fundo do iceberg, quase já no mar, no oceano, a gente tem o inconsciente coletivo ou ancestral. Veja que aqui a gente já tem um lugar onde talvez o gelo já nem é mais gelo, né? Ali a gente tem só o mar que forma esse gelo, que faz parte, que banha esse gelo, que banha esse iceberg, mas que não é o gelo ainda. A gente está lá embaixo onde as coisas se dissolvem. Ali tudo é uma coisa só. E aqui a gente tem as memórias compartilhadas com toda a humanidade, ou seja, a gente falou essa semana que precedeu a Semana do Tarô Integrativo Sistêmico sobre o Rupert Sheldrake, que é um biólogo britânico que propôs os campos mórficos. O que são os campos mórficos? São campos informacionais onde tudo que se refere a um determinado grupo de seres, que pode ser animados ou inanimados, podem ser cristais, podem ser fungos, podem ser pessoas, podem ser uma espécie de macaco, tudo que se refere aos aprendizados dessa espécie ficam nesse campo imaterial. E ali a gente compartilha uma memória. Por isso que às vezes, sem saber, a gente tem uma tendência de ter um determinado comportamento, porque isso está lá no campo mórfico. Nossa espécie já tem esse conhecimento consolidado, fica mais fácil para a gente adotar aquele comportamento, para a gente trazer aquele conhecimento à prática, porque ele já está disponível para todos os membros ali do grupo. As memórias, os traumas transgeracionais, trauma transgeracional e emaranhamento sistêmico, eles estão ali bem perto uns dos outros. O que é um trauma transgeracional? Você imagina uma criança que sofreu violência desde pequena. Essa criança cresce com traumas, ela cresce com questões sérias, ela cresce de repente com insônia, hipervigilância, ela vai estar sempre com medo de ser atacada, de vir de algum lugar. Ela vai crescer com dificuldade de confiar nas pessoas, talvez ela se torne violenta. E aí essa criança cresce e se torna adulta e não tem oportunidade de tratar os seus traumas. Aí ela tem um filho. E aí ela vai refletir esses traços de personalidade que ela adquiriu por causa da experiência que ela viveu com o filho. E aí, o comportamento dela é disfuncional, porque ela está sendo movida pelo trauma. Então, ela também vai transmitir para o filho alguns desses medos. Então, talvez ela seja uma pessoa excessivamente cuidadosa com o filho, muito medrosa, que pede para o filho evitar qualquer tipo de briga, qualquer tipo de violência. Ou talvez ela seja uma pessoa violenta, e isso também vai deixar uma marca nesse filho. E aí esse filho, quando cresce, ele tem talvez um pouco mais de percepção do mal que fez para ele, essa criação, mas ele não vai atrás para olhar, né, o que está acontecendo. Ele não vai procurar ajuda. Ele só finge que não está mais acontecendo e vai tocar a vida dele. Mas aí, de repente, ele tem um filho, né, ele vai ter o próprio filho, e esse filho vai apresentar sintomas como os dele, sintomas como os do pai ou da mãe, e dos ancestrais que vieram antes. Porque a violência foi sofrida lá 3, 4 gerações atrás, talvez. Depois talvez até nem tenha se reproduzido a violência em si, mas as consequências elas vão seguindo de geração em geração. Então, nesse lugar mais profundo, a gente está olhando para isso. Porque tem uma diferença do trauma que eu vivi, de uma situação que eu vivi em primeira mão, eu posso me lembrar dessa situação, ou talvez eu não me lembre em tantos detalhes, mas eu sei que aconteceu comigo. E outra coisa é eu ter de repente um medo absurdo de homem sendo mulher, mas eu nunca tive nenhuma experiência traumática com homem, mas as minhas ancestrais tiveram, e isso foi sendo passado na forma de crença, na forma de uma exortação, de tome cuidado com o homem é perigoso. E aí eu, que nunca tive nenhum trauma com isso, que nunca tive nenhuma situação pessoal com isso, começo a apresentar os mesmos sintomas daquelas que tiveram no passado. Isso é um trauma transgeracional, e isso também está muito ligado com o emaranhamento sistêmico. Embora no emaranhamento sistêmico, quando a gente vai falar uma linguagem sistêmica, a gente vai prestar atenção nas dinâmicas e também nas ordens do amor, né? Que são aquelas ordens através da qual a vida flui com mais força. A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dessa aula. Então, nesse lugar do inconsciente coletivo, gente, aqui tem a base
de quem a gente é também, né? Na verdade, tudo começa lá. Tudo começa lá no inconsciente coletivo e no inconsciente ancestral, naquilo que a gente traz da ancestralidade. E aí a gente vai se formando. E aí a gente vai tendo as nossas próprias experiências dentro desse contexto. E aí a gente vai tendo as nossas próprias percepções e a gente vai moldando uma maneira de se comportar no mundo. Mas tudo isso é o que a gente é. A gente é feito desse material. Então você pensa que essa água que está no fundo do oceano foi ela que formou essa pedrona de gelo, esse iceberg. Então esse iceberg também é dessa água. E aí a gente começa a perceber que nós também somos o que aconteceu com os nossos ancestrais. E que por mais que na superfície a gente se considere muito diferente e muito original, quando a gente vai descendo, a gente vai percebendo como tudo isso também afeta a nossa vida. E aí, dito isso, eu quero começar a falar com você sobre as abordagens de utilização do tarô e como essas abordagens vão te ajudar a acessar essas diferentes dimensões do nosso ser, né, e da vida que se manifesta pra gente. Deixa eu só arrumar aqui. Então vamos lá, a gente começa com o tarô divinatório. No tarô divinatório, pessoal, a gente está olhando lá para a ponta do iceberg, né? A gente está olhando lá em cima, a gente está olhando para esse lugar onde as coisas são conscientes, aparentemente claras e declaradas. O foco dessa abordagem de utilização do tarô, ele é externo. Quando eu estou olhando para o tarô divinatório, eu estou olhando para fora. Eu estou olhando para o que eu quero, para o que eu espero, para o que eu sinto em relação às coisas que acontecem. Eu quero saber se no meu destino eu vou encontrar um amor, eu quero saber se um fulaninho ou uma fulaninha específicas gostam de mim, não gostam de mim, se alguém tem inveja e de repente fez um trabalho de magia para mim, é por isso que a minha vida não tá dando certo, se vai dar certo a entrevista de emprego, se eu tô grávida, se eu não estou grávida, se eu vou passar na prova, se eu não vou passar na prova, que eu tô olhando para situações bastante pontuais, mas é sempre externo, é sempre fora. Eu não tô olhando para mim no movimento de autorreflexão, de questionamento existencial, eu tô olhando para fora. E na linha do tempo eu olho para o passado recente, para o presente e para o futuro, né? Porque eu olho para o que aconteceu, para o que acontece agora e o que vai acontecer depois. Ação terapêutica aqui no tarô divinatório não existe, né? Porque no tarô divinatório, inclusive muitas pessoas têm a crença de que o meu destino ele é imutável, ou o meu destino está escrito, ou tal coisa está no meu caminho, ou tal coisa nunca vai estar no meu caminho, então eu vou olhar as cartas para que elas me digam como será a minha vida. Não tem responsabilidade, a responsabilidade é zero quando a gente olha simplesmente para saber qual vai ser o destino, né? Então eu não consigo nem perceber se as coisas que eu estou fazendo estão dando motivo, estão dando causa para as coisas que eu estou vivendo. E aí eu não consigo me modificar. E eu continuo vivendo aquele destino que foi feito, assim, que eu recebi, né, quando eu nasci. Eu continuo na postura da criança, e a criança ela vai continuando repetindo as mesmas histórias, porque ela não tem agência, ela não tem capacidade de agir, né? Aqui a gente tem um risco muito grande da gente se distrair procurando respostas fora, né? E aí a gente não consegue enxergar aquilo que é essencial. Qual que é a força do tarô divinatório, né? Quer dizer então que se o tarô divinatório ele na verdade desvia a gente um pouco de olhar as respostas dentro da gente, será que ele está dizendo, será que ele não tem nenhuma vantagem, né? Não tem nenhuma força no tarô divinatório? Pelo contrário, o tarô divinatório ele é algo que ajuda muito a gente a observar a realidade. Então a gente pode obter aconselhamento em momentos críticos, avaliar desdobramentos de decisões. A gente pode também consultar quando a gente está num momento assim de uma intensidade emocional muito grande que a gente não tem condição de raciocinar ou de investigar mais profundamente.
A gente pode também passar um período da vida em que a gente realmente está numa postura mais infantil e que a gente precisa de um pouco de ajuda para a gente observar a vida que se manifesta até que a gente canse. Eu me lembro que quando eu era mais nova, eu tinha uma cartomante que eu frequentava e um dia eu falei, vai acontecer tal coisa? Ela falou assim, não vai acontecer isso. Eu falei, nossa, mas de novo? Ela falou, você vai ter que passar por isso mais um pouquinho. E isso faz muito sentido quando a gente percebe que a gente está numa postura infantil e que talvez a gente precise cansar de sofrer, né? Tem uma música que ela diz assim, a dúvida é que faz você sofrer, e só você pode fazer isso mudar, mas é preciso estar cansado de sofrer. E para cansar de sofrer, a gente precisa sofrer às vezes um pouquinho mais. Então o tarô divinatório, ele tem esse lugar. Quando você cansar de ficar vendo sempre as mesmas coisas, talvez você comece a fazer a pergunta certa: o que eu posso fazer para sair dessa situação? E aí é o primeiro passo na evolução. Qual que é a limitação do tarô divinatório? O risco de ficar muito tempo perdendo tempo com superficialidades, né? E negligenciar o que é essencial, se aprofundando no vitimismo e na impotência. E aí aqui, gente, eu vejo muito isso quando eu vejo pessoas que estudam oráculos diversos e que começam a utilizar as cartas assim para olhar para certas questões que não é assim nem um julgamento, né, daquilo que preocupa a pessoa, mas é um olhar assim que a gente pode ter e a gente realmente perceber que nós estamos num estado muito infantil quando a gente começa a fazer essas perguntas. Por exemplo, o que o fulano pensou quando ele viu minha foto no Instagram? O que o fulano pensou quando ele curtiu a minha foto? A gente começa a entrar numas perguntas que elas vão cada vez mais ficando superficiais. Porque a gente está, na verdade, fugindo daquilo que é mais profundo. A gente não está querendo olhar para as causas. Então, um risco do tarô divinatório é esse, né? A gente ficar muito no rasinho e cada vez mais rasinho. Porque a verdade, ela começa a se manifestar de uma tal forma que, se a gente não se comprometer de olhar aquilo que a gente está vendo e a gente se engajar no processo, a gente vai cada vez mais sentindo a necessidade de se comprometer menos, porque a coisa toda começa a ficar muito escancarada pra gente. Então esse é um dos perigos aí do tarô divinatório, mas ele em si não é ruim. Eu escuto às vezes pessoas que trabalham com tarô terapêutico. Eu já tive esse pensamento no passado também, logo que eu comecei a estudar e que eu comecei a perceber e receber os ensinamentos de autores, né, que falam sobre o tarô divinatório como se ele fosse assim uma coisa ruim, ou pelo menos era a sensação que eu tinha. Talvez não fosse a intenção desses autores, mas se a gente parar para pensar, a gente só tem hoje a possibilidade de discutir tarô terapêutico, tarô sistêmico e outras abordagens porque um dia alguém adivinhou o futuro, né, através das cartas. Então faz parte do movimento de desenvolvimento, e como fez parte do próprio movimento de desenvolvimento do uso do tarô, também faz parte do nosso desenvolvimento pessoal. Às vezes a gente precisa ficar um tempo aí olhando para a vida se repetir até que a gente tome consciência. E quando a gente cansa de sofrer e fala, eu vou fazer isso mudar, vem o tarô terapêutico. O tarô terapêutico, ele tira o foco de fora e põe para dentro. Então ele fala assim, eu tô atraindo essa situação, né? O objetivo dele é a gente entender por que a gente atrai certos tipos de situação, para a gente entender por que a gente vive a vida do jeito que a gente vive, né? Na linha do tempo, ele investiga o passado até a gestação, presente, futuro próximo. Por que até a gestação, gente? Porque na gestação podem acontecer traumas que vão levar uma pessoa a ficar a vida inteira, por exemplo, se sentindo rejeitada. Um 3 de espadas que aparece como sintoma, por exemplo, pode ser um 3 de espadas com o julgamento, por exemplo, pode significar que essa pessoa, ela tá presa numa dor que ela sentiu de rejeição, que veio da mãe enquanto ela estava no útero ainda, por exemplo, tá? Então, por isso que a gente olha até a gestação. Presente e futuro próximo. Esse futuro próximo do tarot terapêutico, ele tem a ver com as consequências do consulente se engajar no processo de crescimento. Então, também não é uma previsão necessariamente, é mais como um caminho de desenvolvimento. Qual que é a ação terapêutica desse método?
Ele estabelece a relação de causa e efeito entre a personalidade programada e a vida que se vive. O que é a personalidade programada? Lembra lá que eu falei do processo de socialização? Que eu cresço e não questiono por que eu sou criada desse jeito, porque para mim é normal? Isso é chamado de programação infantil. A gente acaba sendo programado pelas circunstâncias a se comportar e ser de um determinado jeito. Então, isso é a personalidade programada. E aí, a ação terapêutica é a gente desaprender essa programação para que a gente possa ser mais quem a gente é. E o grande ganho do tarot terapêutico, na minha opinião, é a possibilidade de você parar de dar conselhos, né? Porque o conselho, ele é um lugar muito complicado, porque quando eu dou um conselho, na verdade, eu tô falando do que eu acho, da minha vivência, da minha experiência. E quando eu deixo de dar o conselho, eu falo assim, olha, vai procurar alguém que possa te ajudar. Eu não falo pra pessoa assim, olha, fica bem, pare de ficar ligando pro seu ex. Eu entendo que, olha, essa pessoa não tá conseguindo ficar bem. Ela não tá conseguindo sair desse ciclo de sofrimento, porque ela tem o quê? Um sofrimento emocional. Eu, com os meus conselhos, não vou resolver isso. Mas se ela procurar ajuda terapêutica, ela vai resolver o problema emocional e ninguém vai precisar dizer para ela que ela não precisa ficar voltando para situações em que ela já saiu porque já não eram situações boas. Então, a grande sacada do tarot terapêutico para mim é justamente essa de a gente, através das cartas, recomendar ajuda, e não é qualquer tipo de ajuda, é ajuda específica. Você faria bem em fazer psicoterapia. Você faria bem em procurar umas massagens aí, umas 2, 3 vezes por semana, até você ficar menos estressado. Você faria bem em fazer uma terapia bioenergética, e você vai fazer uma meditação de Osho, e eu tenho esse floral aqui para te passar, que vai te ajudar com essas questões que as cartas mostram. Então, através das próprias cartas, a gente ajuda a pessoa a encontrar, ou pelo menos encontrar a direção do tipo de ajuda que seria importante para que ela pudesse desenvolver as forças que ela precisa nesse processo. No tarot terapêutico, nós temos como força a possibilidade de a gente assumir a responsabilidade perante a vida que a gente leva, né? E se libertando das características da gente mesmo que nos impedem de nos alinhar com o nosso caminho evolutivo. Tem uma música, hoje eu tô muito musical, né? Que ela fala assim, eu quero me curar de mim. Então, tem certas características, certos modos de ser da gente que são destrutivos pra gente. Então, a força do tarot terapêutico é justamente ajudar a gente a sair desse eu que não contribui com a minha evolução e com o meu crescimento e encontrar um eu que tenha mais a ver comigo, que me ajude mais. Sair da criança e entrar no adulto. Eu saio da criança que está esperando alguém cuidar de mim, alguém determinar o meu destino, o meu futuro, e eu entro no adulto. Agora vamos cuidar disso. Se eu não souber cuidar, vou arrumar alguém para me ajudar, para a gente resolver essa questão. Limitações do tarot terapêutico. O tarot terapêutico, ele não considera o sistema, ele considera o indivíduo. Então, no tarot terapêutico, mesmo os arcanos maiores, a gente vai ver que os arcanos maiores eles têm um papel mais sistêmico, eles vão sempre se referir à infância da pessoa, características da pessoa que tem a ver com ela. E isso leva a dar um poder muito grande para o indivíduo, que quando a gente começa a estudar a teoria sistêmica, a gente percebe que esse poder não existe, não é assim. Nós estamos ligados com a história dos nossos ancestrais. Nós temos ligações culturais, nós temos ligações coletivas com as pessoas, com os grupos, com os lugares onde a gente vive. E isso muitas vezes, mesmo com acesso a ferramentas terapêuticas, mesmo com acesso a diversas maneiras de se trabalhar, a pessoa tem dificuldade. As constelações familiares estão aí um pouco mais de 30 anos, e elas estão aí mostrando o quanto que pode ser libertador para uma pessoa ela descobrir, por exemplo, que ela tem uma lealdade sistêmica, né, com a mãe, com o pai, com alguma situação que aconteceu no passado. E aí quando ela toma consciência disso, lembra lá que eu falei na aula anterior, que aquele cientista francês disse que quando a gente muda o comportamento, o efeito é imediato. Então a pessoa já tentou de tudo. Quando ela consegue encontrar essa causa sistêmica, tudo aquilo que ela já fez faz um sentido especial, porque ela consegue se modificar. Então, na
perspectiva terapêutica pura, a gente não tem esse componente sistêmico. Então, em alguns momentos a pessoa vai tentar modificar por ela mesma, e ela não vai conseguir. Lembrando, gente, que todos esses métodos eu utilizei comigo mesma, tá? E atendendo centenas de clientes. Então, quando eu digo para vocês que tem momentos em que a gente dá aquela travada, isso não é uma teoria, isso é uma experiência própria e a experiência que eu tenho tido com os clientes também. Em alguns momentos, é só o tarô terapêutico que vai ajudar dentro da prática do tarô, porque ele vai ajudar a pessoa a se responsabilizar, mas em outros momentos você não consegue apenas com o tarô terapêutico ajudar a pessoa a alcançar a profundidade da questão dela. Quais são as premissas do tarô terapêutico? O tarô terapêutico ele tem, primeira premissa, a premissa de que o destino é o retorno da inconsciência, né? Então, quando eu não estou consciente do lugar que eu estou indo, eu vou ficar presa ao destino. E aí a gente tem uma coisa que realmente é importante da gente saber, mas o destino não é só o retorno da inconsciência, né? Porque de alguma forma a gente está realmente ligada com aqueles que vieram antes. A gente, de alguma forma, a gente tá numa continuação de uma história que começou muito antes da gente. Então, sim, o destino é o retorno da inconsciência quando a gente pensa num destino daqui para frente. Mas se a gente entender que destino é toda a manifestação da vida, então a gente percebe que eu preciso ter consciência do passado, eu preciso perceber que eu tenho um lugar no mundo, que esse lugar está ligado com a minha ancestralidade, mas que eu posso escolher o que eu vou fazer com isso. E aí a gente vem na questão da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelo que fazemos de nós mesmos. Ninguém vai fazer por nós. É a gente que tem que decidir aquilo que a gente está fazendo. Independente da experiência que a gente esteja vivendo enquanto adultos, cabe a nós mudar ou não mudar. As duas coisas doem e a escolha é sempre nossa. Bem e mal, julgamentos prendem e limitam. No tarot terapêutico, gente, não tem aquela coisa assim. Eu atendi uma pessoa recentemente que ela recebeu uma ajuda, não foi do tarô, tá? Foi de um outro tipo de ajuda espiritual. E aí a pessoa dizia assim que a pessoa com quem ela tinha se envolvido não prestava. No tarot terapêutico, a gente não tem esse tipo de julgamento de valor. Por que a gente não tem? Porque quando a gente atrai alguém, isso também vai para o tarô sistêmico, tá? Quando a gente atrai alguém para nossa vida e a gente se atrai, a gente gosta e a gente traz aquela pessoa para dentro da nossa vida, é porque aquela pessoa é familiar. Ela é familiar porque ela se complementa de alguma forma comigo, com as minhas neuroses e com aquilo que a minha família também traz para mim, né? Então acontece ali o que se chama de enlace neurótico, junta a minha loucura com a loucura da pessoa, né? A minha neurose com a neurose da pessoa. E aí isso não é porque a pessoa não presta, é porque de alguma forma dentro de mim eu me atraio por essa pessoa que depois eu digo que não presta, mas tem alguma coisa dentro de mim que está atraindo isso. Então, no tarô sistêmico não tem esse tipo de julgamento. Essa relação está te ajudando a perceber, por exemplo, como a sua autoestima está baixa, porque você aceita qualquer coisa que não te faça bem. Essa relação está te ajudando a perceber que você não está tendo amor suficiente pela tua própria vida, você está se colocando em situações de risco de violência, risco de vida. Não existe um julgamento para com aquilo que chega e nem para a pessoa que está vivendo a situação, mas se percebe que toda experiência traz um aprendizado. Isso é muito legal no tarô terapêutico. O que a gente tem mais no tarô terapêutico? A gente tem então esses passos, a gente vai olhar o que a pessoa percebe conscientemente, o que a alma dela pede que ela talvez não esteja percebendo, o que ela faz que atrapalha o próprio caminho e como isso surgiu e se originou, qual é o método que ela deve seguir e o resultado possível desde que essa pessoa se comprometa no seu aprendizado. Então é isso que a gente vai encontrar no tarô terapêutico. E aí a gente vai pro tarô sistêmico. O tarô sistêmico, ele vai ter um foco mais sistêmico mesmo, então ele vai olhar para o sistema como um todo e ele vai trazer à luz as dinâmicas sistêmicas que estão ocultas nas relações e nas situações, revelando os emaranhamentos e as fidelidades que violam as ordens do amor explicadas pelo Bert Hellinger. O foco
do tarô sistêmico é passado e presente. Passado ancestral, passado na minha vida e o presente. A ação terapêutica é breve, porque diferente do tarô terapêutico, no tarô terapêutico a gente vai indicar para a pessoa que ela procure uma ajuda, por exemplo, né? No tarô sistêmico, a gente vai fazer ali na própria sessão, né? Então, na própria sessão, você restabelece uma ordem que foi violada, situando a pessoa no lugar de força dela. O que é o lugar de força? A gente falou na aula passada. Tem um lugar no tempo e no espaço que me pertence, e esse lugar, ele fala muito de mim. Quando eu estou nesse lugar, eu tenho força. Quando eu estou tentando ocupar outro lugar, eu não tenho força. Se em vez de ser a filha, eu quero ser a mãe da minha mãe, eu não vou ter força nenhuma. Então, quando eu volto para o meu lugar de filho, eu sou só a pequena aqui, faço as pazes com seu destino, mamãe, aí eu consigo ter força, porque eu tô no meu lugar. E na sessão é feita essa percepção e também, através de algumas técnicas, o cliente é ajudado a se situar no seu próprio lugar. Qual que é a força, né, do tarô sistêmico? Então, o tarô sistêmico, ele tem uma ação terapêutica sistêmica que possibilita estar em paz com os sistemas onde pertence e libera a pessoa para viver o próprio destino. Quando eu estou presa em emaranhamentos sistêmicos, eu estou ou numa dinâmica de repetição ou de expiação, conforme foi falado na aula passada. Eu estou enfrentando dificuldades, eu estou desconectada da força de vida, eu estou, assim, passando por muitas dificuldades. E vou estar experimentando dificuldades nas relações, sintomas físicos, sintomas financeiros e profissionais. Então, eu vou estar experimentando diversas coisas difíceis. Quando eu me alinho, quando eu me coloco no meu lugar, eu começo a estar em paz comigo, com o lugar que me cabe, com o meu destino, com o destino de todos, e portanto eu começo a me relacionar melhor também com o sistema e com as pessoas que estão ao redor de mim. Qual que é a limitação do tarô sistêmico? No tarô sistêmico, a pessoa precisa ter uma certa maturidade para ela lidar com o que vem do sistema, né? Então ela precisa ter maturidade e abertura. Porque a gente falou lá da postura da criança, depois a postura do adulto e depois a sistêmica. Isso é uma evolução. Então, primeiro eu tô infantil, depois eu começo a aprender que eu posso cuidar de mim e depois é que eu vou perceber que eu tenho um papel, que eu já me sinto pronta de exercer o meu papel sistêmico, o meu papel frente aí ao todo. Quando eu não estou pronta, de repente eu chego para fazer uma consulta de tarô sistêmico, eu não vou estar talvez aberta. Então, é interessante que se tenha aí alguma outra ferramenta, porque se a pessoa não estiver aberta, não adianta você usar a abordagem com ela, porque talvez ela não tenha condição de suportar ou de lidar com as informações que aparecem ali. E aí a gente tem as ordens do amor, né? O que são as ordens do amor? Eu falei sobre elas nessa última semana, antes da gente começar a semana do tarô integrativo sistêmico. As ordens do amor são as ordens através da qual a vida flui com força. Quando essas leis são desrespeitadas, a gente enfrenta bloqueios no fluxo da vida e sintomas como consequência. Então, primeira ordem do amor, essas ordens foram propostas pelo Bert Hellinger, tá? É o direito de pertencer. Todos aqueles que são concebidos, não precisa nem nascer, tá, gente? Concebidos têm o direito de pertencer. Quando alguém é esquecido ou excluído, um ancestral mais novo vai, de alguma forma, ocupar o lugar desse que foi esquecido ou excluído. Para que a gente possa estar em paz e em ordem, a gente precisa incluir no nosso coração, para que a gente não precise ficar repetindo o destino de pessoas que foram de alguma forma excluídas do nosso sistema familiar. O equilíbrio entre dar e receber, reciprocidade entre adultos, entre pessoas capazes. Essa regra, ela só não se aplica da mesma forma a pais e filhos, porque pais dão e filhos recebem. Filhos nunca vão retribuir o que os pais fazem, nem que seja só dar a vida. Eu já ouvi muita gente dizendo assim, fazer qualquer um faz, criar, quem cria que é pai, quem cria que é mãe. E sistemicamente não é assim não. Sistemicamente, se você não tivesse nascido daquele pai, daquela mãe, não haveria ninguém para se cuidar, para cuidar de você, né? Assim, não haveria ninguém para ser cuidado, na verdade.
E aí, quando a gente percebe isso, a gente percebe que os pais deram e a gente recebeu, nem que foi só a vida. E aí, o que a gente faz em gratidão? Quando a gente toma essa vida com amor, a gente dá para os nossos filhos ou a gente dá para o mundo na forma de alguma criação que contribua com o todo. A violação dessa ordem, né? E aí a gente vai pensar entre adultos, a reciprocidade quer dizer aqui, eu te dou, eu recebo, eu te dou, eu recebo. Se eu começo a só dar, eu tô desrespeitando sua integridade, você precisa ir embora. Se eu começo a receber, eu vou me sentir indigna, preciso ir embora. Então, quando a gente começa a equilibrar isso na perda e no ganho, tá? Porque a gente também retribui o dano, a gente vai falar mais disso no decorrer do curso, tá? A gente também precisa retribuir o dano. Então, essa é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Quando não existe, as relações não são possíveis. Hierarquia do tempo. Os mais antigos têm precedência. Os pais vêm antes dos filhos. Os pais são maiores que os filhos. Quando um filho quer ser maior que os seus pais, ele se põe fora do fluxo da vida e aí ele vai se sentir fraco. Quando, já falei disso aqui, na verdade eu falei disso na semana que precedeu, semana do tarô integrativo sistêmico, quando uma segunda esposa não quer aceitar a primeira, porque ela queria ter sido a primeira, ela vai ficar fraca e não vai conseguir nem ocupar o lugar dela de segunda esposa. E ter preferência, né? Porque os que vêm primeiro têm precedência e os que estão no momento, os atuais, eles têm preferência. Então eles devem ser cuidados primeiros. E aí essa mulher que não aceita que o marido teve uma primeira esposa, ela não vai ter força e não vai conseguir ocupar o seu lugar adequadamente. Então, as prioridades naturais são definidas pelo próprio sistema e a gente precisa ocupar o lugar que nos cabe e não o lugar que a gente gostaria. E aí, por último, a gente chega no tarô integrativo sistêmico, que é esse método que surgiu como, gente? Surgiu da minha prática, surgiu do meu estudo, surgiu do meu processo de autoconhecimento, eu percebendo nas tiragens como é que as coisas aconteciam, porque eu fiz primeiro a formação em tarô terapêutico, depois eu fiz tarô sistêmico, e aí eu falei, bom, então agora eu vou ter dois tipos de consulta, uma terapêutica e uma sistêmica. Lê do engano. Quando eu ia atender, era o próprio campo que decidiu o que ia acontecer. Às vezes nem chegava a ser uma leitura terapêutica, às vezes ficava muito mais na conversa do que de fato numa leitura mais terapêutica, porque a pessoa não estava aberta. Então, quando eu estruturei esse método, ele veio da prática que eu já vinha fazendo há algum tempo e que vinha funcionando muito bem. E nesse método a gente tem um foco sistêmico, porque a gente olha para o todo, né? A gente olha para o indivíduo dentro desse todo, a gente olha para os estados de consciência, mas a gente olha para o todo. O objetivo é trazer à luz as dinâmicas sistêmicas ocultas nas relações e nas situações, respeitando o ritmo e abertura de cada pessoa. Então aqui eu vou ter um foco sistêmico, eu estou olhando para a dinâmica sistêmica, mas a gente também respeita o tempo de cada pessoa. Às vezes a pessoa demora um tempo para ela conseguir olhar e perceber alguma coisa. Eu me lembro de uma cliente que logo quando eu comecei a atender, que ela demorou seis sessões. Depois, na sexta sessão, é que veio realmente o trauma que tinha a ver com todos os sintomas que ela experimentava. Então, respeitando esse tempo das pessoas, sem impor o método, simplesmente utilizando as cartas como um puxador de conversa. Então, as cartas, elas vão te apontando sobre o que é que você vai falar. E é isso que eu vou te ensinar essa semana, para onde que os arcanos maiores apontam. E aí, a partir dessas conversas, que podem ser inclusive conversas eu comigo mesma, eu anotando as minhas tiragens, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber para onde eu olho. E aí, nessa exploração, eu consigo perceber a origem das minhas questões. Na linha do tempo, a gente tem passado, presente e futuro próximo, também apontando tendências que vão ter a ver com a capacidade do consulente de se comprometer no próprio processo também. E aí aqui a gente tem essa outra diferença. Não é que, olha, você vai mudar se você se comprometer. Pode ser que a pessoa se comprometa e ainda assim ela não consiga ainda o resultado. Então, respeitando a capacidade da pessoa de se comprometer e se engajar no próprio processo,
essas tendências elas aparecem, mas como algo assim que vai depender de muitos fatores. Ação terapêutica proporciona o autoconhecimento, amplia a consciência da própria maneira de ser e de funcionar no mundo, a importância de se respeitar as ordens naturais para estar alinhado com o fluxo da vida. Então eu olho para mim, eu me conheço, eu vejo o jeito que eu sou, o jeito que eu atuo no mundo e eu percebo que existe uma ordem maior e quanto mais eu conseguir me harmonizar com isso, mais tranquila e mais fácil vai ser a minha vida. Quais são os ganhos que eu percebi com esse método e que as pessoas que também atendem já com o tarô integrativo sistêmico percebem? Que as premissas do tarô terapêutico, elas vão somar com as ordens do amor, né? Então você se responsabiliza pelo teu processo, você se liberta do julgamento e aí você se libera para viver o seu próprio destino, para ser quem você é, mas conectado com essa manifestação que está ligada também com as coisas que aconteceram no passado. Atua tanto no pequeno como no grande, no micro e no macro, na minha vida e no sistema, né? Indica as características do ego, que a gente precisa estar atento, né? Mas também permite vislumbrar os emaranhamentos sistêmicos. E como que faz isso, Ana? Dependendo das cartas que saem. Na próxima aula eu vou falar disso, na aula de amanhã. Como é que você identifica algo que tem a ver comigo, com o meu ego, com a minha personalidade, e algo que é mais antigo? Dependendo das cartas que saem na tiragem. E aí a gente consegue vislumbrar os emaranhamentos sistêmicos e as lealdades que não deixam a gente escolher expandir. A gente não consegue sequer escolher, quanto mais expandir. Permite indicar caminhos terapêuticos auxiliares, né, como florais, terapias corporais, psicoterapias, ajudas profissionais diversas, que vão auxiliar a pessoa no caminho de cura. Isso é uma coisa que eu trago muito do tarot terapêutico. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Quem sou eu, taróloga, para saber fazer tudo e dar os conselhos que vão modificar a vida de alguém? Então eu percebo que a pessoa precisa de uma ajuda especializada, olha, procura uma terapia X, essa terapia pode te ajudar. Veja se você encontra, veja se isso faz sentido para você, se você encontra um profissional que te dê essa segurança e vá fazer esse processo, que esse processo pode te ajudar. Respaldado na minha opinião? Não, respaldado no que as cartas estão trazendo pra gente. O tarô integrativo sistêmico, gente, pode ser usado como um rico método também, um instrumento de decisões pontuais do dia a dia, quando a gente sente dúvida. Então, você pode também utilizar ele para assuntos mais cotidianos, sem a necessidade de se aprofundar tanto. Ele permite mais conexão com a realidade, e isso é uma coisa muito legal, porque tem uma prática do tarô que às vezes ela fica muito sutil, muito avoada, muito nas energias. E essa prática, ela pode levar a pessoa para um lugar onde ela não está mais aterrada, onde ela não está mais conectada com a realidade. Então o tarô integrativo sistêmico, ele tem sempre essa coisa puxando a gente, ó, pezinho no chão, olha para você, olha para onde você vê, de onde você veio. Então tem essa coisa muito assim de tirar a gente da fantasia, na verdade, que às vezes é muito fácil de entrar através das ferramentas oraculares. Não se descarta o uso divinatório ocasional, quando, por exemplo, quando eu quero tomar uma decisão prática, né? Quando eu quero olhar para um determinado assunto no momento de crise emocional, eu não estou em condição de me aprofundar no processo. Então, o tarô integrativo sistêmico, ele vai ter todos esses ganhos. Na verdade, ele vai acolher todos os métodos, mas existe através da própria estrutura do tarô, do próprio estudo sistêmico do tarô, nas cartas as indicações de qual é o momento daquela pessoa. Às vezes a pessoa vai fazer uma tiragem e vai aparecer só arcanos menores, e isso tem um significado. Em outra tiragem vai aparecer só arcanos maiores, e isso vai ter um outro significado, e a gente vai conseguir entender melhor se aquilo que aquela pessoa está passando tem a ver com o processo dela, se tem a ver com o processo sistêmico, e quais são as melhores alternativas para indicar para essa pessoa métodos para que ela possa ir se libertando das limitações. Então amanhã a gente vai falar sobre a estrutura do tarô e sobre o estudo sistêmico das cartas. Beijão, te espero amanhã.